Paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 309 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, nós estamos dando continuidade no estudo do Evangelho de João. E a nossa porção diária de hoje se encontra no capítulo 11 e no capítulo 12 do Evangelho de João. Eu espero que você consiga separar um tempo, fazer essa leitura com atenção, com calma. Eu creio que Deus irá abençoar poderosamente a sua vida. Amém? O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 11, os versos 25 e 26, que dizem assim: Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Aleluia. Glória a Deus. Bom, nós sabemos, que Jesus vinha operando muitos sinais e João ele não se preocupou em escrever todos os sinais que Jesus operou. Mas ele escreveu sinais que para ele era muito importante, que fariam seus leitores entenderem que Jesus realmente era Deus, Então ele já escreveu sobre a multiplicação dos peixes, ele escreveu sobre a transformação da água em vinho e como Jesus acalmou a tempestade, a cura do coxo do tanque de Betesda, a cura de um servo de oficial e alguns outros, como o cego de nascença. E agora nós vamos ver que Lázaro, que era de Betânia, adoece. E parece que Jesus acabara de ter saído de lá há alguns dias. E então enviam ali algumas pessoas para poderem avisar Jesus, porque Jesus ele era bem recebido em Betânia. As pessoas ali amavam ele, principalmente os da casa de Lázaro, de Marta e Maria. As demais pessoas, até mesmo alguns, em sua grande maioria, rejeitaram a Jesus e tentaram até apedrejá-lo, Então, quando a notícia chega para Jesus que ele estava doente, estava quase morrendo, olha o que Jesus diz no capítulo 11, verso 4. Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ontem nós vimos a cura de um cego e vimos que aquela enfermidade também era para a glória de Deus. E aqui novamente, uma nova enfermidade que era para a glória de Deus. Então assim nós aprendemos que existem enfermidades, existem problemas, causas que nós enfrentamos, os cristãos, que na verdade tem um propósito maior, que é glorificar a Deus. Então nem todo sofrimento, nem toda enfermidade, nem todas as provas são derivados de pecados. Não, algumas são a própria permissão de Deus, para que Deus possa manifestar a sua glória sobre a nossa vida. Uma coisa interessante é que Jesus ainda vai demorar 2 dias no local onde ele está. E os discípulos não querem voltar para lá porque eles foram realmente hostilizados ali em Betânia, Mas Jesus disse: olha, o nosso irmão Lázaro está dormindo, nós vamos lá acordá-lo. E os discípulos não entenderam, E realmente Jesus estava dizendo que Lázaro havia morrido e que ele iria ressuscitar a Lázaro. Quando Jesus vai chegando lá perto de Betânia, nós vamos ter um contraste entre Marta e Maria. Mais uma vez, Maria, ela está quieta, calma, sossegada com aquela situação triste, mas ela está controlada. Marta, novamente, muito agitada, não espera nem Jesus chegar à cidade e vai correndo ao encontro dele, suplicando, chorando e dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas agora eu sei que o Senhor pode fazer tudo, E Jesus vai dizer para ela:
vai dizer para ela, o seu irmão há de ressurgir, no verso 23, né? E ela vai dizer, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. E então Jesus disse essa frase maravilhosa, eu sou a ressurreição e a vida. Observa que Jesus já disse que ele é a serpente, assim como Moisés levantou a serpente, ele precisava ser levantado. Jesus é o noivo declarado por João. Jesus, ele tem uma água viva. Jesus, ele tem palavras de vida. Jesus é o pão da vida e do seu interior fluem rios, né? Então olha só quantas declarações a respeito de Jesus. Jesus também é a porta, ele é o bom pastor e agora Jesus é a própria ressurreição. E não só a ressurreição, Jesus é a própria vida, né? Glórias a Deus por isso. E olha que coisa interessante, a chave da fé está aqui também, porque diz, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, para que aconteça esta obra da ressurreição, da transformação na vida da pessoa, ela precisa crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. E todos aqueles que criam no Senhor, segundo Jesus, eles não morrerão eternamente, mas viverão eternamente. E ele então pergunta para Marta, você crê nisso? E a grande pergunta que eu te faço hoje, você crê que Jesus é a ressurreição e a vida? Você crê que aquele que crê nele não morrerá, mas viverá eternamente? Você consegue crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus? As pessoas que creem não morrerão, e ainda que morram, ressuscitarão no último dia. Bom, então Jesus deixa ali a Marta e manda chamar a Maria, Então as pessoas dizem, Maria, o mestre te chama, E quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, ela lançou os seus pés, E disse ao Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Maria já esteve aos pés de Jesus outras vezes. Ela já esteve aos pés de Jesus quebrando um vaso e perfumando o local. Ela esteve aos pés de Jesus quando Jesus estava ensinando em Betânia e Marta estava agitada com muitas coisas. E agora ela está aos pés de Jesus, dizendo que se o Senhor estivesse ali, o irmão dela não teria morrido, Então nós vamos descobrir que havia uma fé verdadeira em Maria e uma fé não muito verdadeira em Marta, porque Marta era muito agitada, ela não conseguia pensar sobre aquilo que Deus poderia fazer sobre a sua vida. Já Maria parece ser mais calma, mais tranquila e parece ter uma fé mais convicta e mais clara sobre o que Deus poderia fazer. Maria consegue tocar o coração de Jesus. Observa que Jesus disse para Marta se ela crê, mas para Maria, Jesus ele se comove e pede para ver a Lázaro. E ele chora. E depois, quando ele vê o sepulcro que Lázaro está, novamente Jesus se comove. Então observa como pessoas podem tocar a Jesus e pessoas podem não tocar a Jesus com uma simples maneira de se comportar. Se você anda muito agitado, com muitas coisas, preocupado com muitas coisas, dificilmente você vai tocar em Jesus, porque ele não vai ser o centro da sua vida. Mas se você é como Maria, que anda tranquilo, mesmo com as dificuldades, você pode tocar o coração de Jesus, porque Jesus ainda é o centro da sua vida. Bom, então Jesus vai dizer para Maria, para Marta, que vai dizer que Lázaro está cheirando mal quando ele manda retirar a pedra. E ele disse assim, eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Ou seja, parecia que Marta tinha uma dúvida muito grande com respeito ao que Jesus poderia fazer. Como nós acabamos de falar, alguém que está agitado, preocupado com muitas coisas, não consegue manter o foco, o alvo e a fé em Jesus e acaba duvidando da pessoa do Messias. O que acontece é que Jesus ressuscita Lázaro e a maioria das pessoas de Betânia, vendo o que Jesus havia feito, passam a crer nele. Os fariseus e os escribas entram em apavoro, porque eles veem que Jesus opera muitos sinais e agora eles temem
que muitos possam crer nele, porque os milagres de Jesus são muitos, né? Então nós vamos ver depois que Jesus, estando em Betânia, 6 dias antes da Páscoa, ele estava onde Lázaro estava ali, e Maria, Marta, servia, enquanto Maria, estava ali com um frasco de um perfume de nardo puro, ungindo os pés de Jesus. Olha que coisa interessante, né? Enquanto Maria novamente, se preocupa com Jesus, Marta se preocupa com as coisas mundanas, né? E houve ali uma discussão, porque Maria, ela derrama todo aquele perfume aos pés de Jesus, e alguns discípulos não queriam que ela fizesse aquilo por causa da sua ganância, né? Então Jesus vai dar uma lição, que todos os pobres estariam sempre com eles, mas Jesus nem sempre estaria, né? Agora não é só Jesus perseguido, mas Lázaro também é perseguido, porque muitos vão até Betânia somente para ver a Lázaro, e vendo a Lázaro, eles passam a crer em Jesus, né? Quando Jesus vai entrar em Jerusalém, nós temos novamente aquele canto do Hosana, né? Bendito é o que vem em o nome do Senhor. E então alguns gregos desejam ver Jesus e conhecer, né? E então Jesus diz uma frase extremamente interessante, que ele diz assim: em verdade lhes digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto, né? Ele está se referindo à sua própria morte. Se ele não morresse, frutos não seriam colhidos, mas com a sua morte, muitos frutos seriam colhidos. Eu sou fruto da morte de Jesus. Você é fruto da morte de Jesus. Isaías profetizou: ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Quem é o fruto do penoso trabalho de Jesus? Somos nós. E qual é o penoso trabalho de Jesus? A cruz do Calvário, né? Então Jesus, ele vai ficar angustiado, porque ele sente que está chegando a sua hora. Mas ele não pede para o Pai salvar a ele, né? Porque não foi para desanimar ou desistir que Jesus veio ao mundo. Assim também nós não devemos desanimar ou desistir daquilo que Deus colocou em nossa mão, da missão que nós temos, do trabalho que nós temos. Muito pelo contrário, nós devemos nos encorajar e buscar mais e mais do Senhor, né? Então nós vamos ver que os judeus realmente endurecem o coração e não creem na pregação de Jesus. E então Jesus vai declarar que aquilo estava acontecendo porque Isaías já tinha profetizado que eles não iriam crer na pregação de Jesus, e também disse que eles não iriam enxergar, eles não iriam ser sensíveis àquilo que Jesus estava fazendo. Que nessa manhã seja diferente comigo, seja diferente com você, que nós íamos ser sensíveis ao que Jesus está falando, crendo naquilo que Ele está falando e multiplicando aquilo que Ele está falando em sua preciosa palavra, né? Que nessa manhã o Senhor também nos conceda a graça de nós podermos servir o seu reino, servir a sua glória com prazer e com alegria, e que nós possamos passar a crer e aplicar a nossa fé em Cristo Jesus para colher grandes resultados. Amém? Creia, Jesus é a ressurreição e Ele é a vida. Quem crê nele, ainda que morra, viverá. Glórias a Deus. Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal da Poder da Palavra, e eu quero orar por você nessa manhã. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor comigo nessa hora. Senhor, o nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã nós queremos te louvar e te bendizer pela sua bondade e pela sua graça. Senhor, nos ajude a depositar em ti a nossa fé e a nossa esperança. Que o Senhor venha nos fortalecer a cada dia, nos animar a cada dia e fazer grandes obras em nosso meio. Se o Senhor ressuscitou a Lázaro, o Senhor pode fazer também coisas impossíveis, ao passo que nós crermos na sua palavra e aplicarmos ela na nossa vida. Que seja assim, Senhor, que nós sejamos como Maria, alguém que prioriza o Senhor e que o Senhor enxerga algo bom em nós.
Que nós não venhamos ser como Marta, alguém agitado, preocupado, aflito com as coisas materiais e temporais. Não. Que o nosso coração esteja voltado para Ti e para glorificar o Teu santo nome. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Se você tem gostado desse trabalho, deixa o like, compartilha e se inscreva no canal. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima segunda-feira.